Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente do Litoral Norte, em Atlântida, Balneário de Xangri-Lá, junto ao Sesc Fecomércio e a nossa Sapa. E mais uma vez, um grupo de estrelas, de importantes figuras do Rio Grande do Sul, a começar por Ney César Mânica, presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal. Bom dia, Ney. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia aos telespectadores e aos nossos colegas de bancada aqui. É uma alegria, uma satisfação mais uma vez poder estar participando do teu programa, Paulo Sérgio. Pela primeira vez eu dei um bom dia, uma boa tarde, não sei porquê, nem te olhei e te dei um bom dia. Acho que tu tem a cara do bom dia, é por isso. Eu sempre estou disposto e otimista e todos os dias são bons dias. É verdade. Milton Machado. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez e com essa mesa qualificada aqui para que a gente possa discutir vários assuntos, principalmente uma mesa de gremista, então estou muito à vontade aqui hoje. Dona Serena, nosso grande empresário, grande amigo, companheiro, leal, daquelas figuras que eu conheço, eu acho que 40 anos, né, Dodi? Te conheço desde o futebolzinho lá no Petrópolis, antes disso, jogando carta no teu apartamento aqui em Capão da Canoa. Faz tempo, hein? Pois não. Continua mesmo, a vida inteira. Boas lembranças, Paulo Sérgio. É um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Mas já virando já uma tradição todo ano, a gente bater esse papo, conversar, e um privilégio estar com os amigos aqui, essa bancada gremista, como o Milton bem se referiu, e é um privilégio, mais uma vez aqui em Atlântida, né, esse local que a gente tem o privilégio de encontrar os amigos, né, uma vez por ano pelo menos. Tenho cada vez mais escutado de amigos que o ano tem passado muito rápido, mas o lado maravilhoso é que chega logo o verão para encontrar aqui nessa turma de amigos aqui, e um privilégio estar aqui mais uma vez, Paulo Sérgio. Nosso eterno procurador-geral de Justiça, Eduardo Lima Veiga. Mais uma vez uma satisfação. Então, assim, quando eu digo isso aí. Não só por estar entre gremistas, mas principalmente por estar numa bancada só de amigos. Pô, gostei dessa, hein? Pô, maravilha. E o nosso glorioso presidente Romildo Bolzan. É o homem mais requisitado do Rio Grande do Sul. Há um apelo generalizado, que todos testemunhando isso, por onde se vá, nesse Rio Grande de Deus, se fala em Romildo para governador do estado. Fico muito honrado, mas o meu maior privilégio é desfrutar dessa bancada, desfrutar da convivência, desfrutar do convite, desfrutar da possibilidade de debater com vocês aqui. Bom, aqui o senhor já viu que tem tanta gente... Sou gremista, graças a Deus. Sim, tem tanta gente aqui que vai lhe questionar a respeito da sua frase, né? O time de 2018 será melhor que 2017. Será. Você vai explicar qual é a fórmula. A fórmula é acertar no diagnóstico. Quantos titulares já foram vendidos? Olha, na verdade saiu o Barrios, saiu o Fernandinho. 2 titulares. O Edilson também foi 3 titulares. Tudo bem. E tu acha que não tem peça de reposição em condições de suprir, em condições Acho melhores? Acho que tem. Então, e o custo disso? E o custo disso tem que ter criatividade. Não vamos fazer exagero, não tem loucurada, mas vamos repor com absoluta serenidade, tranquilidade e capacidade de fazer melhor. Não, isso eu acredito. Depois que o senhor estabeleceu um teto salarial para jogador, para treinador e deu certo... Não, nós não estabelecemos teto. A gente valorizou quem deveria valorizar, criou as condições para estabelecer uma boa competitividade. O senhor falou no início que não ia extrapolar valores. Isso sim. Mas na medida que tu vai ganhando campeonatos, tu vai tendo que valorizar jogadores chaves e essenciais. Tu não pode fugir disso. Quer dizer, ganhar campeonato significa também valorizar o plantel. Não existe, essa é a regra do futebol. O Edilson acabou de sair por conta exatamente disso. Quer dizer, um clube ofereceu muito mais do que ele poderia ter. Conosco nós não poderíamos cobrir. Saiu, seja feliz, fez um grande papel no Grêmio, foi um grande jogador, sai daqui com ótimas lembranças e reconhecido. Porém, né, o clube também tem peças de reposição, o clube pode buscar outros jogadores cujo resultado pode ser extremamente parecido ou até melhor. Essa é a verdade das coisas, quer dizer, não se dá por vencido exatamente porque a vida é isso. Estou conclamando a todos que perguntem ao presidente. Eu só quero antes, Milton, o Arthur está vendido? Não, o Arthur não tem nenhuma proposta. E sinceramente eu achei, e aqui eu quero fazer um parênteses, achei uma irresponsabilidade de quem fez a divulgação de uma foto dele com a camisa do Barcelona
O jogador não merecia isso. Ele tem um enorme respeito e carinho da torcida do Grêmio, muito mais antes de prejudicar. Mas era um grupo de amigos, acho que é uma traição. Traição. Quem fez isso foi que fez uma traição contra ele. Contra ele, porque tu não sabe o efeito que isso gera na torcida, o resultado que isso pode gerar na interpretação da torcida. Isto é que é ruim. Então, quem fez isso, ou fez de uma maneira extremamente irresponsável, não sabia o que estava fazendo. Mas o Arthur, nós não temos proposta por ele, não recebemos nenhuma proposta por ele, e o Grêmio tem parâmetros de negócio que, se atender às necessidades do Grêmio, principalmente de um parceiro, que é um parceiro histórico do clube, vamos em frente. Porque uma parte dessa composição dos direitos econômicos do Arthur também pertence a ele. Então ele pode renegociar ou negociar isso diretamente com o Barcelona. Mas, no que diz respeito ao Grêmio, o que aconteceu, o episódio que aconteceu, para não virar uma rapinagem ou não ter uma situação do Grêmio que pagar um mico, né, por conta disso, nós vamos evidentemente fazer uma negociação que atenda totalmente, integralmente os nossos interesses. Bom, professor, eu quero voltar ao item anterior, né, da dispensa ou venda dos jogadores. Eu acredito, presidente, que o Grêmio precisa... São pontuais, são em torno de 4 atletas, né, 4 jogadores de nível de titularidade. Eu acho que resolve o problema do Grêmio e temos todas as condições de chegarmos novamente a uma final de Libertadores, com algumas contratações que o presidente já adiantou que fará e que o Grêmio é um dos candidatos a conquistar novamente a Libertadores da América. Eu também concordo contigo, eu acho que o Grêmio precisa de um defensor. Quer dizer, olha só, o Grêmio emprestou o Thierry para a Chapecoense e emprestou também o Guilherme. O Thierry para jogar, porque nós depositamos nesse jogador ainda uma enorme... Temos uma visão boa de que ele vai render muito mais. Trouxemos o Paulo Miranda. O Paulo Miranda é um jogador experiente, zagueiro conhecido, vai qualificar muito aquele triunvirato da zaga, o Kahneman, o Jeromel, Paulo Miranda, fica o Bressan e depois ainda vem o Marcelo Oliveira, que possivelmente se desloca para a quarta zaga. O que significa isso? Vamos ter que comprar um lateral direito para disputar a posição, vamos ter que comprar um lateral esquerdo para disputar a posição, vamos comprar um 10, aliás, o 10 já está vindo, já está pronto, já está negociado, está chegando, é uma aposta muito interessante. Não, é um jogador que vem do Cruzeiro também, pode jogar. É um jogador que vem do Cruzeiro. Pode jogar na lateral também. O Alisson, não, mas o Alisson foi comprado para disputar a posição com o Everton. Com o Everton. E vamos comprar o centroavante e vamos trabalhar ali talvez mais um jogador pelo lado direito, de modo que a gente fique com o plantel pronto. Mais uma vez também parabenizando aqui o nosso querido presidente Romildo por essa visão hoje moderna, globalizada, nessa visão de que o estádio de futebol tem que ter o multiuso. Um time de futebol joga no seu estádio máximo 40 partidas por ano, não é, presidente? 40? Olhe lá. Então, se considerar... 4 por mês, menos. 4 por mês, 4 vezes 12, 41. No máximo, uns 40 jogos por ano. E isso não fecha a conta, considerando, né, obviamente, as grandes receitas, os grandes jogos, até mesmo como na Europa, a venda antecipada, né, do campeonato, através de um carnê, de um passaporte. Mas o que tem que se levar em conta, Paulo Sérgio, que eu acho que é importante destacar, o uso do estádio para várias atividades não tem somente o objetivo do valor da locação do estádio para os eventos de shows. A quantidade de eventos, né, qualificados que um estádio possa sediar, ele potencializa o name rights. Né? O Palmeiras, por exemplo, tem lá o estádio, o Allianz, né, que é o Allianz Parque, paga 12 milhões de reais por ano num contrato de 10 anos, porque tem muito mais atividades fora dos jogos do que com os jogos, porque se fosse apenas os 40 jogos por ano, jamais chegaria nesse valor. Considerando também tudo que um estádio possa gerar de receita, como locação de salas, alimentos, bebidas, só tem o valor, né, reconhecido e um valor maior, né, de contrato, tendo essas atividades além dos 30, 40 jogos por ano. E o Grêmio entrou nessa visão. Eu lembro, na década de 80, nós anunciamos aqui em Porto Alegre o show do Queen, que na época era o maior artista do mundo. Acabou vindo só para São Paulo, porque a mentalidade de quase todos os clubes de futebol da época era uma ofensa usar o gramado para outra atividade que não fosse para o futebol. Nós chegamos a assinar um contrato, na época, com o Beira-Rio, o presidente Asmus, e na época ele voltou atrás, por isso que o Queen não veio para Porto Alegre, né?
o show histórico somente em São Paulo. Prejuízo. Porque ele perdeu naquela semana o jogador Zenon. Zenon, né? Zenon. Então, isso, apenas colocando aqui, já que tu puxou o assunto, Paulo Sérgio, da importância de que o estádio de futebol de uma cidade, hoje o Brasil tem 12 estádios, né, que foram utilizados para a Copa, além do Allianz Parque. O Grêmio, que é considerado, né, a Arena do Grêmio, uma das 3 mais bem equipadas da América do Sul, né? Então, temos hoje todas essas opções de fazer grandes eventos. Então, o importante é destacar que os clubes de futebol hoje estão buscando esse multiuso dos estádios, que é uma solução de uma receita extraordinária e também para o aumento do quadro social. Eu quero só te colocar uma coisa assim. Essas experiências dos gramados são experiências que, como acontecem, ensinaram os clubes e os gestores dos estádios a trabalharem. Por exemplo, o Grêmio, neste momento, não o Grêmio, mas a Arena Porto Alegrense tem um gramado reserva permanentemente pronto. De modo que, se tiver que fazer alguma reposição, faz imediatamente. E aquilo, uma semana depois, pode jogar sem nenhum problema. Mas o assunto Arena, em relação ao Grêmio, o Grêmio não desistiu do negócio. É bom que vocês... Não, claro, estou dizendo que desapareceu do foco. Sim, desapareceu do foco. Por quê? Porque no mês de março, abril, maio, o Grêmio desistiu também do protagonismo do negócio. O Grêmio parou de impulsionar a situação de ir atrás e consumar a aquisição da operação. Porque o estádio, é bom que também todo mundo saiba, o estádio é do Grêmio. Não foi possível transmitir os patrimônios ainda por conta da negociação e dos documentos que ainda não foram completamente liberados, dos entraves que ainda existem. Mas o estádio... A OAS deve ter complicadores jurídicos. Tremendos. Então o estádio é do Grêmio. O Grêmio só vai ter operação daqui a 15 anos, porque 5 já passaram. Então o Grêmio tenta, nesse momento, adquirir a operação. Mas o Grêmio não está mais atrás disso correndo. Por quê? Porque depende de terceiros. Depende daqueles que também querem sair fora da operação trabalharem, e depende daqueles que querem concluir os empreendimentos que estão no entorno, que tem no próprio empreendimento do Estádio Olímpico, do terreno, também acontecer. Então todo mundo tem que participar dessa situação. E mais, e aqui vai, o estádio do Grêmio é extremamente subutilizado. Não tem, além de ter poucos shows, além de ter pouca utilização na questão que diz respeito à questão patrimonial, a questão de shows, a questão de ocupação de restaurantes, de comércios, a questão de ocupação de salas, da venda de camarotes, o estádio do Grêmio, da forma que ele está posto, ele poderia ser muito mais dimensionado. Só que essa receita não viria para o Grêmio. E tenho certeza absoluta que o Grêmio, numa administração dele e absolutamente profissional, poderia estabelecer uma receita muito importante para suas... embora tivesse que assumir a manutenção. Antes de ouvirmos o doutor Eduardo, que está ali, gremista, louco, para também... Dois conselheiros. E tem 2 futuros Milton conselheiros. Machado. E tem um anexo também. Então, como é que chama? O que Juventude era do Grêmio? Sucursal. Juventude é uma instituição gaúcha, deixa lá. Juventude é uma instituição gaúcha. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização do Cremers estão à disposição de todos, aí vistoriando unidades de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Depois do Cremers, nós temos que anunciar a presença do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Ou é abastecimento ainda, Hernani Paulo? Irrigação. O abastecimento desapareceu. Mas sempre abastecendo, né? A agricultura Sim. abastece toda a população aí, gaúcha, brasileira e mundial. Seja bem-vindo. Ele chegou um pouco atrasado porque ele nada de manhã. É impressionante, eu não sabia. Entrasse em alto mar, recuperação de ontem, Paulo. Foi uma... Aliás, parabéns pela atuação no futebol ontem, viu, Hernani? Mas não tem 4 anos sem jogar, foi lá e matou a pau. Numa equipe boa, num campo perfeito. Até gol ele fez. Então o presidente Romildo já estava falando que está procurando um lateral, né? Talvez seja contratado. Eu quero dizer que a atuação dele como lateral direito ontem foi extraordinária, né, Paulo Sérgio? Dos potreiros de Santo Augusto para um campinho decente já deu diferença. Né? E um tênis bom também, novo, né? E tudo, não tem como não jogar. Saiu para comprar tênis, mas é o tipo dedo destroncado, né? Aquele dedo do colono que joga no charco lá em Santo Augusto. Mas quem sabe não esquece também, né? O nosso secretário
Só lembrou dos velhos tempos, onde ele corria para a lateral direita do... E o Mânica, que jogou no Grêmio, não se apresenta para jogar. Eu sou daquela teoria de quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Hernani, tu irias fazer uma Foi um privilégio, né? Foi um privilégio ter visto. O Hernani já está apresentado, né? Com seu atraso. Agora vamos Eduardo Lima Veiga, que já estava engatilhado para perguntar ao presidente. Eu ia fazer isso, que a gente, a imprensa futebolística vive muito de fazer fofoca, intriga, conjecturas, atiram verde para colher maduro. Aqui é a imprensa culpada, de novo. O Marquesan culpa a imprensa, o Eduardo culpa a imprensa. Eu não estou dizendo que é culpa, eu estou bom. dizendo que acontece. Até porque, nessa busca de informações, uma forma que você tem, a gente afirma alguma coisa para que o sujeito venha dizer, não é bem isso. Então como é que é? E aí tu tem a informação. Isso é uma técnica que se usa. E a gente tem que, em determinado momento, saber que quem participa do processo decisório é que tem todas as informações e não pode estar dividindo elas constantemente. Essa negociação de jogadores, as contratações, os valores, as formas, isso não pode ser um debate público e jamais será. Então tem que avisar os dirigentes, Eduardo, me desculpe, porque está cheio de dirigente que vai e planta na imprensa, vai ser o fulano, quer mostrar mais do que sabe, muitas vezes nem sabe nada e planta coisa na imprensa. Também, e o repórter, obviamente, como não quer levar furo, ele vai lança todos que ele coloca na mesa. Daí o tinha que dar o nome do dirigente. Não é um. Grêmio Internacional tem isso, o presidente sabe disso. Também há. O presidente Fábio Koff, ano passado, ele me contou, acho que contou pro Milton também, ele fez um teste, ele deu um balão de ensaio numa reunião e em seguida estava na imprensa. Que é uma coisa que... Como é que é o nome dele ainda, Sérgio? Não sei, eu não sei. Pô, vocês querem descobrir nome de mulher de prefeito, disso, daquilo? Você não estou nessa. O problema é que a imprensa diz, conforme uma fonte, mas não revela. Não pode revelar. Também a fonte, né? Tu preserva a fonte. É um direito legal. Posso continuar? Bom, pode também haver o uso pelo dirigente da empresa, bem, bom, mau uso. Mas o que eu quero dizer aqui para os gremistas, em algum momento em especial, é que há um momento em que a gente precisa reconhecer de que as coisas estão sendo bem feitas e que nós precisamos ter confiança na condução. E dar uma relaxada, ficar tranquilo e esperar que a solução venha. Essa é a minha mensagem. Não fiquem assim, porque senão todo dia surge uma coisa nova e isso vai causando intranquilidade. Eu digo que eu participo de vários grupos de WhatsApp de gremistas e todo dia tem alguma coisa surgindo, todo dia tem uma tragédia acontecendo. Então, assim, vamos ter tranquilidade, vamos saber que as coisas estão sendo bem conduzidas e vamos esperar para ver o resultado. Bom, agora eu tenho que trazer à tona um assunto. Ontem eu passei na praça, era 1h pouco da manhã, eu e o Hernani. Tinha ali uma ação da polícia, do Ministério Público, 2 caminhões enormes, parece que o Marcelo Dornelles estava ali também. Né? E o jovem não está na praça. Acabaram, só que o jovem sai dali e vai para outro lugar. Ele migra. Vocês lembram o tempo do posto de gasolina em Porto Alegre? Faziam ação num posto, eles iam para outro posto, Hoje eles vão para bairros inteiros, vão lá para a Cidade Baixa, vão lá para Caiamos Mais Coroas, vão lá para Padre Chagas. Então eles ficam migrando. Então é isso, doutor Eduardo, que a gente fica satisfeito em ver ali Ministério Policial, tinha uma blitz ali também, pegando moto e carro. Né? Eu acho importante. Sabe como é que o Passarella se referia à imprensa? Los invictos. Porque a imprensa, no geral, sempre tem a solução. Né? E está sempre criticando a obra feita. Só não tem a punição. O que está acontecendo, na verdade, aqui? Né? Nós tínhamos uma série de queixas e de registros de ocorrência policial de assaltos aqui, tráfico de drogas, venda de bebida para adolescentes, para menores de idade. O que isso tudo é ilegal. De adolescentes porque tinha banheiro químico, não queriam esperar o banheiro químico, se afastavam 50 metros aqui do centrinho, de uma rua dessas de dentro, para urinar, e eram assaltados. E até algumas tentativas de estupro, que não chegaram a se consumar. Isso até o ano passado. Isto provocou a reação das autoridades. Evidentemente que toda reação, ela entra, quando a autoridade entra, ela não pode perder. Então, nós estamos nesse momento agora, querendo retomar o centrinho para uma atividade saudável e salutar. É evidente que eu imagino que ninguém espera que se mantenha essas circunstâncias de coisa, com crimes sendo cometidos, as pessoas assistindo e sendo com isso condescendentes. Isso não pode acontecer. Porque senão, Paulo Sérgio, onde nós vamos ver é o seguinte, nós já entregamos as vilas para os traficantes.
Entregamos, né? Os assaltantes são os donos das vias públicas por onde nós passamos, porque nós estamos sempre com medo deles. Os presídios são dos presos. Então, assim, ó, a proposta é fazer disso aqui o nosso Álamo. Remember the Álamo. Fazer disso aqui o nosso Álamo. Se a gente não conseguir controlar 100 por 100 metros, bom, aí é melhor que nos mudarmos mas todos a inteligência do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, já sabe para onde é que eles estão indo. Paulo, eles estão indo em outro local aqui em Atlântida. Paulo, mas eu acho que... Provavelmente. E assim você vai. O problema todo que a gente vê é que todos nós conhecemos e já fomos e gostamos de Punta del Este. Por que Punta del Este é Punta del Este? Em primeiro lugar, porque é a ordem. Todo mundo se diverte, todo mundo usufrui, todo mundo aprecia, mas existe ordem e existe limite. E nós temos uma situação aqui de falta de limite. Em todas as circunstâncias. Limite não faz mal, não é mal para ninguém. Eu tive uma oportunidade em Washington, num simpósio sobre turismo, e um americano falou, apresentaram-se brasileiros, venham para cá, o carnaval, não sei o quê, aquela coisa de mulata e tal. E um americano diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O turismo que faz dinheiro é o turismo familiar. É a Disney, é Las Vegas. Com tudo que Las Vegas tem, tu vai com a tua mulher, teus filhos, tu usufrui. Turismo é familiar. Onde o sujeito se sente acovardado, intimidado ou não se sente confortável para levar a família dele, aquele lugar não vai vingar como lugar turístico, vai decair e vai acabar. Isso é regra. Então essa história de turismo sexual no Nordeste, isso só traz coisa ruim. Baderna só traz coisa ruim. Consumo desenfreado de álcool, de droga, do comércio, o descontrole só traz coisa ruim. Eu posso te dizer de várias pessoas que se sentiam intimidadas de vir com seus filhos menores aqui na praça de noite, 10, 11 horas da noite, que é um horário normal de praça. Várias pessoas. Isto é comum e estava acontecendo. Pelo menos agora as pessoas se sentem seguras. Pode ser que a medida tenha sido exagerada? Pode ser. Pode ser que tenha que haver um retorno e achar o momento e o ponto acertado? Pode ser. Mas o que não pode é as pessoas virem para uma praia, que é balneário, que a vocação é de lazer, e se sentir intimidados de ir a algum lugar com seus filhos, porque o ambiente não é propício. Isso não pode acontecer. Bom, então nós vamos ter que pensar em outros ambientes aí, tem eventos durante o ano aqui que todos esses complicadores que o senhor colocou acontecem, estão ali dentro e medida zero. Paulo, mas eu acho que a questão é mais profunda do que parece. Primeiro é uma questão cultural. Eu lembro há 30 anos atrás, quando veraneava em Capão, nós trazíamos os filhos, os meninos, meninas aqui, era a maior alegria do mundo trazer no centrinho de Atlântida. Hoje a gente mora a 50 metros aqui da Avenida Central, com netas já de 12 anos, não dá para deixar vir sozinho, tem que vir com as netas. Mas a cultura nossa é a mesma, é de disciplina. Agora você vê jovens aí, 12, 13 anos, com garrafa de vodka. Filhos de quem? Nossos, vamos dizer nossos. Não, os meus não. Não nossos, mas nossa sociedade. A sociedade mais bem aculturada, mais bem informada, mais bem aquinhoada. Nossos é isso. Se cada pai fizer o que a gente faz, orientando os filhos, diminuir muito. Não adianta só a punição, a penalidade. Tem que ter a educação. Então, eu acho que tem que começar lá na base. Uma ação que o Ministério Público fez uma ocasião aqui, que eu acho que o procurador Eduardo deixava a criança, chamava o pai, o teu filho está aqui com excesso de bebida e tal, vem aqui, por favor, assinar um termo circunstanciado, assinava ali na hora. E muitos pais não era cultural. Mas muitos pais não ficavam bravos ainda, procurador? Um ficou bravo, um pai. Um ficou indignado. Tinha que penalizar ele. Os outros todos, no geral, ficavam constrangidos. Mas teve um caso, e agradeciam. Essa é uma atitude coerente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria de ouvir antes o Dodge, que tem experiência nisso aí, faz eventos, né, faz o Planeta Atlântida aqui, sempre estão discutindo, né, sempre está no centro das discussões, especialmente nesse grupo aí. Toda hora é o Planeta Atlântida, é o Pepsi, não sei o que lá, toda hora tem um pau em eventos. Vem cá, tia, nós viemos para uma cidade que é balneária, para as pessoas se divertir também, para ter eventos para o jovem. A Atlântida mudou, era antes e depois do Planeta Atlântida. Mudou completamente. Os filhos trouxeram os pais para cá. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque teve um Planeta Atlântida aqui que atraiu o jovem. Aí ele passou a ver que Atlântida era melhor que Imbé, que Atlântida era melhor que Tramandaí, que Torres. Paulo Sérgio, não, realmente a colocação do
do Eduardo Veiga eu acho extremamente oportuna, prudente, e eu estou de pleno acordo. Como um profissional da área da atividade do entretenimento, eu considero, e também levando em conta o que o Ney bem colocou, que é a educação, que é o cultural, da mesma maneira como os filhos, né, nas suas casas, têm a figura paterna, materna, como disciplina, como referência, como orientação, nos ambientes públicos também tem que ter essa sensação de limites, né, do que pode, do que não pode. E eu também frequento aqui a praia, já veranei em Torres, Capão da Canoa, mas aqui em Atlântida já há mais de 22 anos, até em razão do Planeta Atlântida, e peguei todo esse processo com meus filhos, que hoje já têm uma idade acima de 20 anos, mas aqui o nosso centrinho aqui era uma referência para o litoral gaúcho. Então eu concordo plenamente, né? E também hoje... E o que tinha no centrinho? Qual era o ponto central do centrinho? Era o chopinho. Não, que funcionava, vendia chopp, tá? Depois resolveu o prefeito lá botar artesanato ali. Já acabou. Mas era tradicional. Era o ponto de encontro, todo mundo vinha tomar, os pais vinham ali tomar um chopp, os filhos ficavam brincando na volta. Mas era uma referência de um encontro saudável. Mas tem que encontrar um meio termo para isso, não é? Da mesma maneira, Paulo Sérgio... Terra arrasada com os bandidos. Da mesma maneira, em São Paulo, estamos passando, eu estou morando em São Paulo nos últimos 5 anos, direto com a família, e agora enfrentamos lá uma situação que eu poderia colocar como algo paralelo, que é a Cracolândia. Esse assunto da Cracolândia em São Paulo se estende por décadas, e o prefeito, né, atual, João Dória, resolveu combater, né, e foi muito criticado porque teve que convocar todos os poderes, né, a presença da polícia. E é verdade, como tu colocou, Paulo Sérgio, eles migram, foram para outras áreas, mas tem que ter um primeiro momento. Por isso que eu concordo com o que o Eduardo Veiga mencionou, que tem que ter, depois de dar o primeiro impacto, né, de fazer colocar o processo de intimidação. Depois pode ser, né, reavaliado qual é o equilíbrio dessa situação. Mas colocando aqui realmente todos esses eventos, e a praça, eu me referi à praça como o centro de entretenimento de todo o litoral, Atlântida também foi, por longas, muito antes do Planeta Atlântida, a referência da noite, né, do litoral gaúcho. Então, como tu colocasse, Imbé teve um momento, né, de jovens todos iam para lá. Do jet set, do glamour, Torres, e centralizando em Atlântida as grandes hoje discotecas, as casas, os eventos, fez com que valorizasse, né, cada um aqui dos seus terrenos, suas casas, teve uma valorização patrimonial, porque temos vários amigos que têm esse relato, vieram para cá, transferiram a sua casa de veraneio para próximo de Atlântida, porque os filhos, né, transitam nessas atividades, como as casas de espetáculos, os eventos que estão acontecendo aqui, porque aqui tem centralizado tudo isso. Agora, por exemplo, no Planeta Atlântida, que aí eu volto de novo à importância de dar uma presença, né, de intimidação. Nós colocamos os seguranças sempre na entrada do Planeta Atlântida, que são a média de 40 a 50 mil pessoas por noite, como se fosse quase um corredor polonês. Eles entram vendo a presença ostensiva da segurança privada, além do apoio e da grande atuação da Brigada Militar. Fora do planeta. Fora do planeta. Mas temos ali uma presença ostensiva da segurança. Colocamos também em toda a área do planeta, que é da Saba Campestre, a gente chama de queijinhos, mas são pequenos decks elevados para que o segurança tenha com uma lanterna, ao simples facho de luz da lanterna na direção do jovem, já intimida, porque ele está vendo ali a presença, né, de alguém que está olhando. Então, por isso que eu me refiro à relação da figura paterna-materna, que em casa o filho está lá vendo que o pai está orientando, está controlando. Mesma coisa nos lugares, né, públicos. É necessário a presença da segurança, da polícia, para poder mostrar e demonstrar e mostrar os limites do que pode ser feito. Por isso que eu estou de acordo com a colocação do Eduardo aqui na praça. Era necessário ter uma presença forte, porque realmente estava um descontrole muito grande, né? Eu acredito que os grandes, os nossos amigos, né, com seus filhos, já estavam proibindo, né, de vir na praça, porque era realmente algo com descontrole total. Então, eu aqui ressalto a importância da presença, né, de uma forma de intimidação, mostrando a presença de quem está no controle
e estabelecendo os limites. Quais são as regras de cada situação. Eu me sinto extremamente seguro, né, Eduardo? Ontem, aquele bruto, aquele aparato policial, né? Até me arvorei a passar na praça, andar na praça, eu e o Eduardo. Que bom, quanto tempo fazia que tu não via na praça? Não, eu passo sempre na praça. Então não, mas diferença. ontem era o quê? 1h30 da manhã, 2 horas da manhã? 1h da manhã. Mas ouvindo todo esse relato aí, essa linha do tempo de pessoas que já estão aqui veraneando há mais tempo, me dá a impressão que se talvez tivesse tido uma ação anterior, até talvez menos agressiva do que essa, que foi necessária pelo ponto que você chegou, talvez você teria tido um controle melhor já há mais tempo. Então, como acabou desencadeando, indo para um processo de um descontrole, teve que você ter uma ação mais forte, mais intensa, para poder restabelecer, né, essa situação e poder fazer com que as coisas andassem de uma melhor forma. Mas só para concluir, aquilo que o doutor Eduardo falou, quando você não tem limite, quando você não impõe limite nas coisas, você acaba criando uma situação muitas vezes de descontrole. Eu acho um pouco interessante, porque a gente vai a Nova York e a gente elogia aqueles magotes de policiais que andam pela rua. 2, 3, 4, 5, juntos. Em toda Nova York. Em toda Nova York. Tu vai no Bronx. A Londres, tu é a mesma vai no coisa. Bronx, é a mesma coisa. Tu vai em todos os bairros. Aqui tu só vê em determinados pontos. Me permite concluir? A gente vai a Bogotá. Tá assim, são policiais jovens que andam em 4, 5 grupos assim, tu olha numa quadra, noutra, tu vê. O interessante é o seguinte... Aqui não é assim. O interessante é o seguinte, há uma deficiência de pessoal aqui, que eu não vou justificar isso, mas aqui a questão é a seguinte, nesses locais todos, ninguém se sente intimidado pela presença da polícia. Pois o Paulo Sérgio aqui está se queixando de excesso de polícia. Eu não estou intimidado, o que eu vou repetir o que eu disse. Posso repetir o que eu disse? Pode. Enquanto tem uma ação deste tamanho, descomunal, já não tinha mais jovem ali, né? Tinha meia dúzia de pessoas, descomunal aqui, a bandidagem aonde atua não tem ninguém, não tem essa força policial que tem em Nova York. O que eu queria é que o senhor fizesse daqui uma Nova York, é isso? Ótimo. Não, mas por que eu? Não, mas o senhor é autoridade pública. O senhor é autoridade pública. A polícia se faz presente onde ela tem notícia de que é necessária. Tu pode convidar aqui os... Vamos ser coerentes. Agora eu não sei, me diz assim, ó, a juventude se deslocou para onde? Eu vou comunicar isso para as pessoas, as autoridades responsáveis. Para a Avenida Central, é só passar lá e ver. Então vamos ver se a gente desloca isso para a Avenida Central. Vamos ser coerentes. Desculpa, senhor. O que eu quero dizer é que tem coisas que evidentemente são abusivas e precisam parar de alguma forma. A medida com que se vai regular isso pode estar errada e a gente acomoda as melancias com o andar da carruagem. O que não dá é para se omitir. Não é possível que um sujeito pare um carro, abre o porta-mala na Avenida Central e comece a vender bebida. Isso é desonesto com o comerciante que paga imposto, é desonesto com o sujeito que se estabelece ali e é desonesto com as pessoas que não sabem exatamente o que estão tomando. Não é possível que o sujeito abra um isopor com vodka, copo de plástico, gelo e né, esses Red Bull, essas coisas, e venda aquilo energético e venda uma misturinha ali para as crianças. Porque o bom mesmo... Não é possível isso. Porque o bom mesmo, doutor Eduardo, são vinhos espumantes para todas as estações. Aí sim. Você encontra na Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos, viu, Dodge? Mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. Paulo. Lembrando que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como age o cooperativismo, que pode fazer parte da sua vida como a Unicred faz. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio. Sempre esperada, a doutora Daniela Cornélio aqui no Pampa Debates, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul-Rio-Grandense e agora presidente da Bienal do Mercosul. Da equipe do Instituto Oncológico Kaplan, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje eu vou falar sobre algumas maneiras de prevenir o câncer. Primeiro, não fume.
O tabagismo está associado a diversos tipos de câncer, não só de pulmão, mas também boca, garganta, laringe, pâncreas, bexiga, colo do útero e rim. Segundo, tenha uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes, limite o consumo de alimentos processados, modere no álcool, evite alimentos muito calóricos e procure consumir azeite de oliva extra virgem e oleaginosas. Terceiro, pratique atividade física, mantenha um peso saudável. Quarto, proteja-se do sol. Quinto, vacine-se. A proteção contra agentes virais, ela pode prevenir alguns tumores, como de fígado, colo de útero, cabeça e pescoço. Então, discuta com seu médico para ver se a vacina para hepatite B e HPV é indicada para você. Sexto, evite comportamento de risco. A contaminação com agentes infecciosos como HIV, HPV, hepatite B e C, elas podem levar ao desenvolvimento de câncer. E por último, tenha cuidados médicos regulares. Autoexames e rastreamento para vários tipos de câncer comuns, como pele, intestino, colo de útero e mama, eles podem aumentar a sua chance de descobrir uma lesão ainda pré-maligna ou um tumor precoce, quando o tratamento tem maior probabilidade de sucesso. Boa noite. Já que nós gostamos de foco também, vamos puxar o foco para o presidente Romildo Bolzan. Nós falamos aqui antes do programa, de forma pincelada falamos no início do programa, que o Rio Grande clama a sua candidatura para o governo do Estado. Como é que o senhor não se é que não se sensibiliza? E se sensibiliza, por quê? Não, sabe que cabe uma preliminar nisto. Em primeiro lugar, porque as pessoas às vezes assumem postos distintos da questão política, como é o meu caso neste momento, que estou na presidência do clube, e parece que renega o passado. Eu quero te dizer o seguinte, eu não renego o meu passado. Tenho orgulho da construção e da cultura política que tenho orgulho das participações políticas, dos mandatos que exerci. Então eu tenho um profundo vínculo com aquilo que foi a minha formação política, e a minha formação política passa pelo trabalhismo gaúcho. Então faço essa preliminar para colocar as coisas no nível adequado. Só que eu acho que cada momento tem o seu momento. E neste momento eu tenho, por uma questão absolutamente ética, de cumprir o meu mandato com o clube. Enquanto tiver mandato no clube, eu não tenho a mínima condição política, pessoal e também com os meus companheiros do Grêmio, de exercer qualquer possibilidade de mandato público. É isso, é um raciocínio muito linear, muito cartesiano, muito simples. Mas todos os seus companheiros do Grêmio, aqui temos 2 conselheiros e todos gremistas aí, o senhor não acha que eles querem também que o senhor se candidate? Não sei. Isso então vamos perguntar. Muito pessoal deles. Gremista, César Mânica, tu gostaria que o presidente se candidatasse ao governo? Eu quero que o presidente continue no Grêmio para nos dar mais alegrias. E depois, num segundo momento, sim, o Rio Grande precisa... Tu gostaria de vê-lo candidato nessas eleições ou não? Para ser mais objetivo ainda. Gostaria. Quem não gostaria de ter o Romildo Bolzan? Mas eu prefiro que ele esteja no Grêmio nesse momento. Pô, devia ter combinado comigo antes. Milton Machado. Sem dúvida nenhuma. Acho que seria um grande governador, né? Já demonstrou isso como político, como prefeito e como presidente do Grêmio. Então, e é um candidato que até os colorados querem. Totalmente. Claro que a gente sentiria a saída dele como presidente do Grêmio. Mas claro que teria o nosso apoio. Mas claro que os colorados querem que ele não seja mais presidente do Grêmio. Os colorados vão votar nele. Dodge. Não, eu como gremista, na minha adolescência, chorei muitas vezes pelas derrotas do Grêmio, mas prefiro aqui enaltecer o meu lado gaúcho e brasileiro. E nessa visão de futuro, o nosso presidente Romildo tem que ser o governador do Estado e tem que ser presidente da República. Olha aí, ó. Hernani Polo, tu não vai dizer porque tu é da Arena, né? Não, mas não se trata disso. Eu acho que o presidente Romildo, até na sua fala... Todos nós somos da Arena, Paulo, inclusive você. Inclusive você, exatamente. Eu estou falando da Arena Tricolor. Mas o presidente Romildo, nas suas colocações e ponderações, já demonstra um equilíbrio, né? Uma pessoa que construiu uma trajetória política e agora conduzindo aí o Grêmio de uma forma perfeita, eu diria,
amado pela torcida tricolor e respeitado pela torcida adversária, né, e por outros clubes, porque exatamente ele demonstra toda essa maturidade e, sem dúvida, é um homem preparado, porque tem uma escola, tem uma vivência política já de muitos anos e que reúne todas as condições, sem dúvida, no momento adequado, mas isso, claro, é uma decisão pessoal e não pode ser diferente da hora. E eu não tenho dúvidas que isso vai chegar. Recebendo pressão de todos os lados. Que isso vai chegar e o presidente vai saber, até por essa vivência toda que tem, né, o momento adequado de dar esse passo que, sem dúvida, é muito desafiador, mas que nós precisamos, o Rio Grande precisa e o Brasil precisa de pessoas de bem e do bem, né, para poder trabalhar mudando essa realidade que hoje nós nos encontramos. Doutor Eduardo. Muito obrigado. O presidente Romildo, com 3 mandados de prefeito e o mandato de presidente do Grêmio, já provou que é um político conciliador, agregador e um administrador extremamente eficiente. O Rio Grande merece um homem assim. Onde que ele vai ser mais útil a toda a sociedade gaúcha? É no governo do Estado. Justamente por tudo que foi dito aqui, né? Por isso que a gente insiste que ele seja candidato, né? Não é para desfalcar o Grêmio, mas é para valorizar justamente o Grêmio no que ele fez no próprio Grêmio e na Prefeitura de Osório, que foi um trabalho brilhante. Estou lisonjeado, estou com o ego massageado, vou dormir hoje nas alturas e nas nuvens, mas vou dizer assim, essa decisão é uma decisão muito complexa e não passa no meu cotidiano, não está no meu dia a dia esse tipo de discussão. Mas o senhor resistiria a uma pressão? Como dizia o governador Colares, se 2 ou 3 lá na frente da minha casa fizerem um comício, eu sou capaz de aceitar. É uma multidão. Mas, nesse aspecto, como é que o senhor vê o quadro gaúcho e brasileiro hoje, em termos de gestão política? Não tem solução, não existe, não vai passar o Rio Grande se não tiver minimamente consenso de alguns pontos que precisam ser recuperados. E esse consenso não é uma questão política, é uma questão de Estado. E passará necessariamente por um grande acordo político que vai envolver oposição, situações, movimentos sociais, movimentos empresariais, todos aqueles que produzem no Estado, um consenso mínimo. Olha, se forem 3 pontos essenciais e definitivos para resolver essa questão, são 3 pontos consensuados que ninguém mais discute depois de prontos. Então, para mim, passa necessariamente por uma grande conciliação em algumas questões que são absolutamente necessárias para o Estado. Sem isso, vai ficar sempre o diz que é a questão do debate político e nós não vamos chegar a ponto nenhum. Quais são os pontos principais a serem atacados? Primeiro, o financeiro. São 3 questões para mim que são fundamentais. Tu vai ter que arrumar uma fórmula para debater a questão financeira do Estado, a sua viabilidade, porque é impossível um governo passar imperceptível, completamente fora de qualquer situação de investimento no Estado. Isso não existe. Então a questão financeira, sem sombra de dúvida, é a questão. E os outros 2 pontos para mim essenciais são educação e segurança pública. Tem que resolver essas 2 questões. É que sempre a gente falou em educação em primeiro lugar. A segurança pública hoje está em primeiro lugar, né? Justamente por isso. Mas isso tem que arrumar forma de fazer. Como é que vai fazer isso? Como é que vai viabilizar isso? Como é que vai organizar isso? É fazer em todo o estado o que se fez na Praça de Atlântida. Não sei. Essa questão da praça é muito complexa também. É uma coisa assim, é um turbilhão social que resulta exatamente no que acontece aqui e tem que ter ações de autoridades públicas também. Então, uma coisa muito complexa também. Dória, tu que vive em São Paulo hoje, o Dória chegou a ser a redenção e o Dória se queimou por ele mesmo, abandonou São Paulo e saiu fazendo política em todo o Brasil, inclusive em Porto Alegre, né? E, de repente, aqueles índices que eram bons de pesquisa despencaram. Bem, eu posso falar com propriedade do prefeito João Dória, porque sou amigo pessoal, sou vizinho dele, somos vizinhos em Miami, somos vizinhos em uma praia na Bahia, em Trancoso, tenho uma relação, né, frequente com ele. Então, eu acredito que o grande erro que o João Dória cometeu nesse primeiro ano de gestão foi se deixar levar pela vaidade, né? Falo isso com essa liberdade por ser amigo. Já deve ter dito para ele, inclusive. Mas o problema da vaidade fez com que ele não levasse em consideração todo o histórico, né, da entrada dele na política, da maneira como foi colocado, e então esse é o ponto que eu considero, acho que crucial, que o Dória, como um homem inteligente, percebeu,
já reprogramou o voo político, mas esse foi um grande erro. Ele teve uma votação expressiva, surpreendente, expressiva em São Paulo, conquistou a confiança do eleitor, mas logo no primeiro ano de gestão, já passou a imagem de abandono desse eleitor para se projetar no Brasil, perdendo a confiança de todo o histórico político do Alckmin, que pela questão natural do partido é o presidente, é o candidato à presidência pelo partido. Mas esse eu acho que o grande problema foi a vaidade pessoal que o motivou a querer dar um passo ainda maior e se projetar para a candidatura nacional. Está muito claro, o candidato vai ser Alckmin, Geraldo Alckmin, isso já está muito claro. Essa não é a vez dele. É bem provável. É a vez de Romildo aqui, não é a vez de João Dória lá. Eu acho que o cenário nacional, Paulo Sérgio, é bastante delicado, como todo cenário político. E eu, na minha visão, que já participei de várias campanhas políticas, Fernando Henrique, Cardoso, nos dois momentos, agora também com o de São Paulo, o Geraldo Alckmin também nos convidou para que a gente se envolva em toda a questão do marketing político. Nós declinamos do convite no primeiro momento, mas eu considero que essa próxima eleição, da mesma maneira como teve um João Dória em São Paulo, eu acredito que vamos ter até o mês de abril, data final para os candidatos se apresentarem, nós teremos muitos novos candidatos que não são originários da política, que tenha uma trajetória vencedora, seja na sua atividade, seja atividade de pública ou de empresário. Está procurando com lupa essa pessoa que está falando. Mas todos estão. Não estão encontrando. Paulo Sérgio, não é por isso que o Luciano Huck despontou nas pesquisas para a presidência. O nome dele apareceu espontaneamente. Não é feito de uma gestão, de uma capacidade administrativa, não é feito do vídeo. Só isso. É que eu acho que nós estamos passando nesses últimos anos essa avalanche de notícias relacionadas aos políticos, não todos, mas uma grande maioria, com corrupção, com envolvimento e tudo isso, fez com que o eleitor, na sua grande maioria, tenha hoje uma rejeição à classe política. Isso é um fato que tem que ser levado em conta. Por essa razão que eu estou considerando que muitos brasileiros vão se apresentar, brasileiros não da política, vão se apresentar como candidato até o prazo final. Vamos ouvir um bolsonarista, Milton Machado. Não, um bolsonarista. Não mudei. Eu acredito que poderá ser uma surpresa, entendeu? A maneira que estão conduzindo o país vai acabar num segundo turno, pelo que está pintando, que eu acredito, Bolsonaro e Lula. Se o Lula conseguir passar pelo julgamento agora que terá aqui no TRF4. A tua direita, Tanei Mânica, que é arenista agora sim, arena política, não arena do Grêmio. O Ney Mânica, obviamente, ele para presidente da República, o Blairo Maggi agora está se revelando candidato mesmo pelo PP, e tu, obviamente, ficarias com ele, se ele fosse candidato. Bem, Paulo Sérgio, eu acho que foi colocado aqui, esse ano vai ser um ano atípico na questão de eleição para presidente, porque o povo está desorientado, está desanimado, ele perdeu a convicção e a confiança na grande maioria dos políticos brasileiros. Temos um país economicamente quebrado, que os governos anteriores deixaram quebrado o país. Estamos numa questão aí do Lava Jato também se desenvolvendo, e poderá surgir sim uma pessoa extremista que traga uma confiança de segurança. E aí, nas pesquisas hoje, o Bolsonaro está aparecendo como uma alternativa, porque o povo quer segurança, Paulo. Quando você fala em segurança, não podemos comparar Nova York... Mas tu irias com o Blairo Maggi ou não? Claro que ele seria o nosso candidato a presidente da República, porque ele é do agronegócio, nós militamos, é um grande produtor nacional, tem um conhecimento profundo. É lógico que se ele seria o ministro seria candidato, nós apoiaríamos. A mesma coisa o Hernani Polo. Sem dúvida, na linha que o Dodge falava, o Blairo Maggi é um empresário político, ele tem esse perfil empresarial, tanto é que construiu
né, ao longo de muitos anos, obviamente, um trabalho muito forte, uma grande empresa na produção de alimentos e tem conduzido o Ministério da Agricultura de uma forma, né, buscando modernizar, dar mais eficiência, que é hoje principalmente o que os poderes públicos precisam, dar mais eficiência, mais celeridade, mais agilidade e entregar mais rapidamente para a sociedade aquilo que a sociedade tanto precisa, né, especialmente na segurança, na educação, na infraestrutura, que são fatores importantes aí, necessários para o desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil. Então, eu acho que nós precisamos, sem dúvida, políticos, pessoas que têm essa visão empresarial, fazer gestão pública, mas com visão empresarial. Até o Hernani, a gente sabe o que poderia acontecer aqui, eu conheço a visão de cada um, mas tem uma que, embora a gente conviva há tanto tempo, temos a mesma confraria, que está carregada de políticos, está carregada de generais, o general Pujol conosco, o general Denardi, todo mundo, né? Mas eu não conheço a visão. Quem seria o candidato do Lima Veiga à presidência da República? Eu vou fazer em 30 segundos um antecedente. Não interessa quem é o candidato a presidente se nós continuarmos com o Congresso da forma como ele é. Eu não estou falando das pessoas que estão ali, mas é da relação da presidência da República com o Congresso. Quando a gente fala em política pública, toda política pública é uma lei. Tem uma lei que diz, nós vamos tratar da importação assim, nós vamos tratar da exportação assim, o que incidirá sobre o negócio é tal. Isso são leis. Ninguém governa sem aprovar leis que são as políticas públicas, para saneamento, para educação, para segurança, seja lá o que for. E para aprovar lei, é preciso ter maioria no Congresso. O PT, no auge, foi o que teve mais membros do Congresso e tinha 20% do Congresso. Como é que eu chego a 51%? Aí eu começo a negociar. E aí a gente vê tudo isso que vocês viram ao longo desses anos, de Fernando Henrique até aqui, negociando com o Congresso, através de cargos, de ministérios, de empresas públicas, para que o sujeito possa fazer o quê? Arrumar dinheiro para o seu partido, para si, para não sei quem. Então, há um grande loteamento só para que o presidente tenha 51% de votos no Congresso. O que o Temer está fazendo agora. O que o Lula fez antes, a Dilma, todos... Não, a Dilma não fez, por isso que ela se quebrou. Não, ela fez durante um tempo. E depois perdeu. Depois deu as costas para o Congresso. O que eu quero dizer para você? Se esta relação não mudar, não interessa quem é. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula que vem aí, pode ser o Dória, pode ser... Todos vão enfrentar o mesmo problema. E todos vão ser... aspas, bem entre aspas, pegos, fecha aspas, na mesma armadilha, que é essa, eu preciso ter maioria para governar. Então, assim, não há solução quanto a isso. E eu não acredito, não fugindo da pergunta, que o candidato vai ser Lula, acho que não vai ser, acho que ele vai ser condenado e não concorre. O Bolsonaro, acho que daqui até lá ele se desgasta, acho que surge um terceiro nome que ainda não foi ungido, mas virá um Tércios aí... É o que o Dória está achando também. Pintando de bom moço, um Collor, assim como já aconteceu em 92. Vamos ouvir o presidente Romildo Bolzano. Eu acho, porque pegou essa mania de partido, o PP do Rio Grande do Sul é um, o PP nacional é outro. O PMDB do Rio Grande do Sul é um, o PMDB nacional é outro. O PTB é a mesma coisa, o PDT também. Mas o senhor vai de Ciro Gomes? Vou de Ciro Gomes. Eu vou de Ciro Gomes absolutamente convicto, vejo nele o sujeito mais preparado para exercer a presidência da República nesse momento. Mas eu não tenho nenhum reparo à fala do Eduardo. Nenhum reparo. Essa cultura de fazer política do Congresso sempre cedendo por conta de situações absolutamente antiéticas para fazer votos de qualquer natureza ou se colocando numa posição de negócio para fazer a formulação legislativa. Quer ver uma coisa? Para mim, é a coisa absolutamente nefasta da República. O senhor quer ver uma coisa? Parlamentarismo ou presidencialismo? Só responde. Parlamentarismo. Presidencialismo. Parlamentarismo e voto distrital. Parlamentarismo. Só um contra o parlamentarismo aqui. Mas que é o próprio presidente. Isso não aconteceria da mesma forma? Mas eu acho que virou uma zorra, ele ia fazer exatamente a mesma coisa. Não iria fazer. Por quê? Deixa assim, só para que o telespectador entenda. Com voto distrital, como foi bem colocado aqui, no parlamentarismo há raciocínio inverso. Eu tenho lá 5 partidos ou 30 partidos lá. Eu só formo o governo quando eu formar maioria. E esta maioria é feita numa coligação em torno de um programa mínimo. Olha, o que aqui nos traz juntos? Bom, aí nós fazemos a maioria. Feita a maioria no Congresso, elege-se o governo.
esta maioria elege o governo. O raciocínio é o contrário. Uma coisa é tu eleger governo e dizer assim, te vira e agora faz maioria. Outra coisa é tu forma a maioria e essa maioria faz um governo em torno de um programa mínimo que eles acordaram entre eles. Quando essa maioria se desfaz, o que acontece? Cai o governo. Então vamos ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final, meu caro Ney César Mânica. Paulo Sérgio, eu queria aproveitar o programa, primeiro, para agradecer mais uma vez a oportunidade. E segundo, lembrando, e gostaria que a Pampa realizasse um debate com esses colegas aqui, lá na Expo Direto, para nós debater o agronegócio, debater a segurança no campo, que seria muito importante. Então, deixo aqui o convite para dia 4 a 9 de março, em Não Me Toque, a 18ª Expo Direto, Feira do Agronegócio, uma feira internacional. E o nosso troféu Brasil Expo Direto? Dia 4, domingo à noite, todos já convidados para o grande troféu Brasil Expo Direto. Só quem não foi, eu acho que foi o presidente Romildo, não foi lá o troféu. Todos os outros foram. E lembrando que presidente, lembrando que nas últimas Expo Direto, o cônsul gremista levou o ônibus do Grêmio com ex-atletas, engrandecendo ainda mais a Expo Direto. Ei, deu o seu ponto final, agora vamos passar para Milton Machado. Não, Paulo, eu quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer ao nosso presidente Romildo pela alegria, né, da gente passar um ano maravilhoso, principalmente um final de ano comemorando o Tri da América, né? E também o jogo final lá em Abu Dhabi, né? Passamos pelo Pachuca, que foi talvez o jogo mais nervoso que a final. Esse jogo, sim, nos deixou muito satisfeito no momento em que nós passamos pelo Pachuca e chegamos a essa final. Então, muito obrigado, presidente. Paulo Sérgio, um privilégio estar aqui mais uma vez, com os amigos, com o meu presidente do Grêmio, Romildo, nosso futuro governador, assim espero, como gremista e como gaúcho. E um privilégio estar convivendo aqui com os amigos aqui na nossa praia de Atlântida, nesses momentos de férias, onde podemos encontrar os amigos, reunir a família e estar aqui, né, trocando ideias. Eu considero que, como o Mânica bem levantou, esses debates, eu acho que com a tua importância, Paulo Sérgio, com os telespectadores, levar para o grande público esses temas, né, que estão mais tão distantes como o parlamentarismo, que eu já estou defendendo mais uma vez. Foi feita uma pesquisa recentemente pela revista Exame, 60% dos brasileiros não sabem o que significa parlamentarismo. Então, quando a gente tem um debate, a gente debate diretamente, né, nas questões básicas do assunto. Eu acho que é importante, né, ter essa discussão. E o maravilhoso aqui está nesse momento, entre todos, né, e entre os amigos. Mais uma vez, obrigado aqui pelo prestígio de estar aqui no programa e debatendo com esses amigos. Meu caro Hernani Polo, seu ponto final. Quero aproveitar também a oportunidade de agradecer mais uma vez esse espaço, Paulo, e não poderia deixar de fazer aqui uma referência aos nossos agricultores, aos nossos produtores de alimento, porque nós estamos aqui, né, dividindo com essa bancada qualificada de lideranças aqui o programa, a praia, as pessoas se divertindo, mas todas precisam de alimentos todos os dias, né, e a qualidade. Bota alimento aqui na praia. E a qualidade dos alimentos, ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, não poderia aqui, estando ao lado do Ney Mânica, que é uma referência do agro hoje, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né, pela Expo Direto, né, uma feira que se tornou uma referência no mundo todo, né, de reconhecer aqui o trabalho, a eficiência, a dedicação, o comprometimento dos nossos agricultores gaúchos e brasileiros aí por tudo que fazem, por tudo que produzem aí para atender o Rio Grande do Brasil e o mundo, já que somos um grande Eduardo Lima exportador de alimentos. Mas não se assustem com as provocações do Paulo Sérgio para mim, ele faz isso porque ele é meu amigo. Mas ainda sobre esse tema, eu quero dizer que a Pax,
que era o que ele se referia, tem uma página no Facebook, visitem, é um grupo de cidadãos que pretende colaborar e dar sugestões para que a cidade, para que a praia seja um pouco melhor, para que nós todos nos sintamos mais seguros, para que nós possamos estar em qualquer ambiente com a nossa família. Quando a presença da polícia inibe algumas pessoas, é porque essas pessoas não devem estar naquele local mesmo. Ninguém se sente inibido da polícia em Londres ou em Nova York ou em Santiago do Chile. E os senhores são convidados a participar, procurem a página da Pax e os senhores vão ver o nosso objetivo. Eu acho legal que as pessoas se inibam, né? Que se nós tivéssemos pessoas inibidas em todo este Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, cheio de inibidos porque é a presença da polícia. É o que não ocorre. Sim, acho que nós podemos chegar nisso. Não, nos falta. Sim, não na minha geração, é esse padrão. Dos nossos filhos. Não vamos chegar nisso. Não, eu quero agradecer esse momento de convivência, agradecer esse momento de possibilidade de debate e mandar um recado à torcida gremista que acreditem que este ano de 2018 terá, sem sombra de dúvida, mais títulos. Vou repetir, nós vamos fazer um grupo, um elenco e um time mais fortes do que 2017. Olha, presidente, está todo mundo com o coração na mão. Escreve o que estou te dizendo. Bom, não, eu acredito no meu amigo, tanto é que eu quero para governador do estado. Olha, de Pato Novo e Ganso Novo eu já passei pelo menos a um presidente campeão, então vamos com calma aí, né? Vamos respeitar os caras, né? E acreditar nisso. Finalmente o Paulo Sérgio se declarou gremista. Não, parabéns, rapaz. Eu disse que eu quero ele para o governo do estado, eu não tenho bandeira esportiva nem política. Para. Aliás, eu quero agradecer ao São José pelas alegrias que nos deu o ano passado. Obrigado, Milton. Antes da conclusão, vamos entregar o Aqualocos para ti, Hernani. Para as crianças, é o jeton do programa, é isso aí. Lá para o Dudu, para comparecer no Aqualocos, quilômetro 50 da Estrada do Mar. Lá nós temos área aquática, área coberta, tem área de diversão e uma fazenda espetacular, que o senhor já conhece lá do nosso amigo Leonino Brogni, do Fabiano e da Jomara. Da mesma forma, para levar o Matheus e a Mariana lá. Ué, faltou. Bom, o Ney já tem uns 30 em casa. Então, Milton, o teu depois entrega mais 4 para o nosso querido amigo Ney Mânica. Muito obrigado, Milton Machado, Dó de Sirena. Né? Vamos levar o Hernani Paulo outras vezes lá para dar o show que ele deu ontem, né? E o pior que eu contei, os caras se atiravam de rir, não acreditavam. E eu estava mentindo? Quem estava organizando o time, será que colocamos ele ou não colocamos? Menos. O Dudu, mas ele joga mesmo? Eu nunca vi, Dudu. Muito bem. Presidente, obrigado, Eduardo Lima Veiga, obrigado. Ele disse que ia fazer uma provocação e fiz, né? Tá bom, obrigado, meu caro Hernani Polo. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debate, agradecendo aos nossos parceiros, lá, o FEComércio com o SESC, que estão em todo o verão conosco, Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Kaplan, Vivas Alt, Aqualocos, GBOX, Unimed Porto Alegre, Banrisul, Oceg Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo e FCDL. E tem fila para entrar aqui, tá? Tem mais patrocínio que o Grêmio, né, presidente? Impressionante. Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.